Muito obrigado aí pelo convite, muito obrigado a todos que vieram aqui prestigiar. Para mim é uma alegria muito grande poder vir aqui a Joaçaba e acho que é um privilégio uma escola como a Marista poder abrir essa palestra não só para os seus estudantes, mas para os pais e principalmente para a comunidade, visto que a gente realmente está precisando cada vez mais de desenvolver essa mentalidade da inovação. Ela é algo que a gente, infelizmente, não vem aprendendo na escola sobre isso, não aprende na própria faculdade, na universidade sobre isso. A gente tem um déficit, enquanto país, de sermos mais inovadores. E eu acredito que oportunidades como essa realmente são uma oportunidade muito bacana para que a gente possa realmente se dedicar um pouco a pensar e a entender como que os pensamentos se formam e como que a gente pode estar posicionando aí o nosso pensamento para que ele seja cada vez mais inovador. Então, fico muito honrado aí com o convite e espero que a gente tenha aí uma noite agradável, que vocês se sintam à vontade para perguntar, para questionar, para que a gente possa realmente trocar e aprender juntos, tá bom? Pedir uma salva de palmas para o irmão Evilásio aí, que teve essa iniciativa aí para a gente aquecer aí a nossa noite. Muito legal, obrigado, obrigado. Aqui, essa lâmina eu coloco logo no início, porque o que acontece? Vocês estão vendo pelo meu sotaque, eu sou natural do Rio Grande do Sul, sou de Santa Maria, nasci lá em 1971, e desde lá venho trabalhando, tive a oportunidade de começar a trabalhar com a internet muito cedo. Em 94 eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava na RBS, a conhecer a internet nem existia no Brasil, e a gente trouxe um primeiro experimento, e a partir de 96 a internet ela se consolida como uma mídia comercial. E isso, por que eu estou contando essa história? Porque eu acredito que essa palestra, tanto para mim quanto para vocês, ela é mais um ponto numa história de aprendizado. Né? Quer dizer, não é a palestra que vai fazer a grande diferença. Ela é mais um pontinho nessa nossa história. Né? Então, eu sempre deixo aí os contatos. Né? Eu tenho hoje um canal no YouTube, eu tenho um programa de rádio que eu coloco num podcast toda semana, eu escrevo uma série de artigos, tenho alguns livros escritos. Então, eu acredito que essa lâmina no início ela é interessante porque aquelas informações que talvez vocês possam achar interessante, né, ou alguma dúvida que ficar, algum comentário que vocês queiram fazer, ela faz parte dessa trajetória. Né, e a gente não pode esperar que, às vezes, vai ser numa noite que as coisas vão mudar, mas, às vezes, numa noite a gente dá um pequeno passo, e amanhã dá um outro pequeno passo, e assim a gente vai dando passo depois do outro, é aí que a gente vai conseguir chegar lá. Né? Quando a gente espera, às vezes, que as coisas sejam muito fáceis, em que apenas um acontecimento mágico vai resolver alguma coisa, a gente vai se frustrar. Né? É muito mais no sentido de ter a constância, né? De você ter um ritmo de aprendizado constante, de estar sempre aprendendo, até desaprendendo. Né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com alguns professores, não só aqui da escola, mas de todo o município da região um pouco mais cedo, e a gente falava sobre essa importância de disseminar esse conceito de que a gente não para nunca de aprender. Porque se a gente acha que terminar o colégio e depois terminar a faculdade, terminar a pós-graduação, terminou, nós estamos fora do jogo. É importante que a gente tenha essa capacidade, por um lado, de aprender coisas novas e, por outro, de desaprender algumas coisas. Né? Porque tem coisas que vão ficando para trás e, se você faz do jeito antigo, né, você vai sair do mercado.
né? E a gente tem uma série de empresas, né, de instituições, né, que não existem mais. Por quê? Porque elas não desaprenderam, elas não tiveram a oportunidade e a coragem de mudar aquilo que elas vinham fazendo. Então a gente tem aí o Bamerindos, né, a Mesbla, a Incosul, Lojas Obino, a Xerox, a Olivetti, a Atari, uma série de empresas aí que são famosas e que foram muito famosas e que não tiveram essa capacidade de se reinventar. Né? Então, o convite que fica aqui logo no início é que a gente tenha essa visão de que essa mentalidade para a inovação ela é um processo que não tem fim e que exige que a gente recicle os nossos pensamentos, tanto para aprender coisas novas, como para desaprender algumas coisas que a gente já aprendeu e que talvez não façam mais sentido nos dias de hoje. É claro que nem todos os conhecimentos são assim, né? Você tem uma série de conhecimentos que são muito antigos e que continuam valendo, mas existem alguns que a gente precisa realmente, né, perceber essa era da mudança e ter a coragem de mudar, e é para isso que a gente está aqui nessa noite conversando um pouco sobre isso. Então, ficam aí os contatos, né? Eu deixo sempre o meu e-mail, deixo o WhatsApp também, se vocês quiserem, né? Deixo o próprio Instagram. Hoje eu uso o Instagram como uma plataforma de educação, né? Se vocês acessarem lá e forem seguir, vocês vão ver que só lá só tem conteúdo, né? Eu tenho uma outra conta que é pessoal, que eu coloco almoço de família e férias e coisas assim. Né? Essa conta ela é uma conta estritamente profissional, né, de conteúdo. E depois, se vocês quiserem, vocês podem acessar lá, que vocês vão ver muito desse conhecimento, dessa trajetória está lá. E, mais uma vez, coloco à disposição, se vocês quiserem perguntar, levantar a mão, fazer qualquer tipo de comentário, a qualquer momento vocês podem ficar à vontade. Então, vamos começar aqui a nossa noite aqui com um pouquinho de cinema. Olha só. Não sei se todo mundo lembra desse filme. Quem lembra desse filme? Levanta a mão, por favor. Quem lembra? Olha só, O Exterminador do Futuro 1. Exterminador do Futuro 1. Olha só, nós temos aqui 17% das pessoas já viram. Olha só, por que eu trouxe esse filme? Esse filme é de 1980. E esse filme, ele coloca aqui, vocês estão vendo o jeito que a coisa era imaginada. Ele, vocês veem, como você sabe, a pessoa que vem de outro planeta, ela chega nua, né, na Terra, né, como ele está nu, né, e ele está rastreando, tá vendo, as pessoas, e é isso como se imaginava que o futuro seria, né, que a pessoa vai rastreando e ela vai vendo aí uma série de informações até que o Arnold Schwarzenegger, aí ele encontra o rapaz aí que vai ceder a roupa para ele e ele vai passar os próximos 4 filmes vestindo a mesma roupa, né? E essa é a visão que em 1980 a gente tinha do futuro. Então, que o futuro seria uma máquina que iria ler essas coisas e iam acontecer. Bem, esse ano, janeiro desse ano, eu tive a oportunidade de ir a Israel, numa viagem técnica, de conhecer uma série de pesquisas e coisas lá. E lá em Israel, eu tive a oportunidade de conhecer essa empresa aqui, ó. Esse é um filme do 007, e eu quero que vocês vejam o que está acontecendo aqui, né? É um computador, é uma empresa de tecnologia que ela fica vendo todo tipo de filme que tem gravado e ela fica fazendo isso que vocês viram aqui, ó. Eu vou passar de novo só para ficar bem claro aqui o que está acontecendo. Ó, vocês vão ver, ó, ela vendo filmes e ela identifica o que é uma pessoa, o que é um guarda-chuva, o que é uma moto, o que é uma gravata, o que é um carro, o que é uma cadeira, o que é uma outra cadeira, né? O que é? Por que ela faz isso? Você tem ideia de por que eles fazem isso? Alguém gostaria de chutar? Hã?
um erro de gravação, não. Esse aí, sabe o que é? É uma empresa israelense que trabalha para o Google. E ela informa os carros autônomos de o que são as coisas. Por quê? Porque um carro autônomo, ele precisa saber a diferença entre uma cadeira e uma pessoa, porque se na ocasião ele tiver que escolher atropelar uma cadeira ou uma pessoa, a gente tem esperança que o carro atropele a cadeira, né? E que essa cadeira não tenha ninguém. Então, essa é a maneira pelo qual o computador aprende o que são cadeiras, pessoas, gravatas, cachorro, carro. Eles ficam vendo filmes, identificando essas coisas, para que na hora que a gente tiver carro autônomo na rua, o carro saiba o que fazer num momento de indecisão. E por que eu começo a palestra de hoje com esses dois trechos? Para mostrar que, na verdade, vocês estão vendo que essa onda, que ela é chamada de amanhã, essa é uma onda que existem 3 situações para a gente ter com relação a ela. A primeira situação é desse rapaz aqui, certo? Que é como, vamos dizer, a Olivetti, ou a Xerox, ou qualquer uma dessas empresas que eu já citei, que são empresas que começaram a ver um processo de mudança, eles viram que a onda vinha, só que o que eles acharam? Ah, essa aí é uma marolinha. Essa onda não vai me pegar. E o que aconteceu com eles? Eles foram atropelados por essa onda aqui. E existe uma segunda situação, que talvez muitos de nós nessa sala estejamos aqui, ó, nessa situação, em que ele está parado, olhando a onda vir, mas ele está com a prancha na mão, porque ele diz, ó, de repente eu estou preparado e eu posso surfar nessa onda. Né? Essa onda não me atropelou ainda. Mas nessa mesma situação, nessa mesma realidade, a gente tem os caras que estão aqui, ó. Esses caras estão surfando na onda do amanhã. São eles que fazem a coisa acontecer. E a gente tem uma série de empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, que podem ser citadas como essas aí. Alguém quer me ajudar? Uma empresa que está surfando na onda do amanhã. Quem quer ajudar? Amazon, muito bom. Quem mais? Google, legal. O Google está surfando. Quem mais? Uber. O Uber está surfando na onda do amanhã. Muito bem, o pessoal está afiado. Quem mais? Apple, sem dúvida. A Apple hoje é a empresa das mais valorizadas do mundo, está disputando com a própria Amazon. Tesla, muito bom. A Tesla é uma empresa muito do futuro, está levando o homem para Marte. A Tesla está reinventando os carros elétricos. A Tesla está fazendo aí agora o Hyperloop, é tipo um metrô, né, que liga São Francisco a Los Angeles, é mais ou menos a distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo, e ela está fazendo por um trem em torno de 10 minutos. Você sai do Rio e vai para São Paulo em torno de 10 minutos. Essa é a tecnologia da Hyperloop. Legal, muito bacana. Temos várias empresas. E empresa brasileira que está surfando na onda do amanhã. Embraer, muito bom. Pena que não é mais brasileira, né? Mas foi vendido para a Boeing. Infelizmente, é uma notícia que foi pouco divulgada, né, por questões um pouco até políticas. Aconteceu esse ano. Né? Era uma empresa brasileira, hoje é uma empresa americana, a Boeing. Mas você mandou muito bem, realmente. Mas hoje eu passei aqui pelo comércio, eu vi uma que tem aqui. Hã? Quem mais? Magazine Luiza. Olha o rapaz, vem para cá, tu vai dar palestra junto comigo aqui, ó. Aqui, nós temos o nosso futuro. Uma salva de palmas aqui para o nosso jovem. Magazine Luiza. Muito bem. Magazine Luiza
eu não sei se eles têm esses dados, mas o Magazine Luiza foi a ação na Bolsa de Valores brasileira que mais teve valorização nos últimos 10 anos. Né? É uma empresa que está mandando muito bem. Tem mais alguma? Eu acho que eu não me lembro mais de nenhuma. Mas está muito bem. Brasileira eu não me lembro mais de nenhuma, mas outra tem Facebook, YouTube, WhatsApp. Parabéns, parabéns. Pode voltar aí para o seu lugar. Tirou aqui já. Legal. Mas ele mandou muito bem, olha só. Brasileira, quem acha? Eu vou dar um exemplo. A Cacau Show. A Cacau Show vem crescendo em torno de 30% ao ano. Vocês não têm ouvido falar de que as empresas estão fechando, que tem crise, que não sei o quê? Já ouviram falar nisso? Como é que pode uma empresa como a Cacau Show crescer 30% ao ano? Dá uma outra que nasceu aqui em Santa Catarina, Madeiro. Madeiro. O Madeiro cria em torno de 5 restaurantes novos por mês, cria no Brasil. Mais alguma, vamos ver. Chili Beans, ótimo. A Chili Beans reinventou o negócio de óculos. Também está surfando nessa onda, muito legal. Quem mais? A Avan, também de Santa Catarina, espalhada aí pelo Brasil todo. Quem mais? O nosso jovem nerd. Copag, de baralhos. Cartas. Eu preciso estudar um pouquinho mais, saber o que a Copag está fazendo de novo. Eu não saberia dizer. Você sabe dizer o que a Copag está fazendo de novo? Muitos jogos. Legal, a Copag está crescendo também, conforme o nosso jovem repórter. Sem dúvida, existe um número grande de empresas que você pega no setor bancário, Itaú, Bradesco, são empresas que não pararam de se reinventar. Existem empresas que não existiam no setor financeiro, que estão aí crescendo, Rico, Nubank e muitos outros que são empresas que nem existiam e que conseguem surfar nessa onda da inovação. Por que eu gosto de citar esse exemplo logo no início? Né? Porque essa frase aqui é uma frase que eu estou sujeito a críticas com relação a ela. Não preciso que todo mundo concorde. Mas ela provoca algo que é importante nessa noite de hoje. Ao contrário de uma série, né, o menino aqui, o nosso jovem empreendedor aqui, né, falou do Magazine Luiza. Eu falei antes da Incosul, né? Eu sou gaúcho, sou do tempo lá da Incosul. Você também, pelo jeito, conhece a Incosul. A Incosul, ela estava no mesmo ambiente que a Luiza Helena. São empresas que foram fundadas praticamente na mesma época. Por que uma fechou e a outra está sendo a empresa de varejo mais valorizada do Brasil? Quantas lanchonetes já fecharam e a Madeiro continua abrindo loja? Por quê? Se a política é a mesma, o presidente é o mesmo, a economia é a mesma, as situações estão dadas são a mesma, por que uma empresa dá certo e a outra não? É uma questão, né, que muitas pessoas, como eu, acreditam que a maior incapacidade, muitas vezes, está no jeito de pensar e ver a realidade. Porque essa história de ver a realidade, realmente há uma mudança e pessoas veem a realidade de um jeito muito diferente. Você tem pessoas, né, que diante de um IP ou de uma outra árvore aqui da estação, né, vai estar lindo lá e o cara diz, olha que lindo, e o outro, mas faz uma sujeira. Né? Porque existe essa capacidade das pessoas enxergarem oportunidade em tudo que elas veem. E aí a gente vê o Madeiro e a gente vê o Magazine Luiza. Né? Inclusive, o Magazine Luiza não está me patrocinando, mas eu vou dar uma dica para vocês. O Magazine Luiza hoje tem um modelo de negócio que é o seguinte. Você se cadastra em parceiro.magalu.com. Você tem que ter um CNPJ. Qualquer compra que você pode pedir para o seu parente, para quem quiser, aqui até para a escola serve, para qualquer professor, aluno que comprar via site
cadastrado, você ganha 8% limpo de cada venda que foi feita. Certo? Se você se cadastra lá, o nosso jovem nerd aqui, tá bom? Se cadastra no Magazine Luiza. A partir de amanhã, um vizinho quer comprar uma geladeira. Ele diz, olha só, compra aqui, ó, eu vou te mostrar a geladeira. Ele compra lá no aplicativo dele mesmo, do Jovem Nerd, bota o cartão de crédito do cliente, 8% cai na conta do Jovem Nerd. Cai na conta do colégio, cai na conta de uma loja, de qualquer CNPJ que se cadastrar. Por quê? Porque o Magazine Luiza é uma empresa que hoje tem uma visão muito aprimorada já dos negócios. Ele descobriu que para fazer uma venda na internet, ele gasta mais que 8% em anúncios no Google, em anúncios no Facebook, mandando e-mail, mandando remarketing, mandando cupom, ou seja, há um custo de aquisição do cliente que é maior que 8%. Logo, ele diz o seguinte, nessa venda eu não gasto nem R$1. Quem consegue o cliente é você. Você que consegue seu vizinho, seu cliente, seja quem for, e você traz esse cliente para mim. E aí, ao invés de pegar esses 8% que eu gastava em marketing digital, com o Facebook, com o Google, seja lá o que for, eu pago para você. E esse é um jeito de pensar diferente. A Magazine Luiza tem as mesmas condições de qualquer outra loja. Mas eles viram a realidade de um jeito diferente. Essa história de ver a realidade de um jeito diferente, ela é muito importante. Né? Não sei se vocês andaram pelo Brasil nos últimos 24, 12 meses, mas tem uma série de pessoas que dizem assim, ó, ah, não, essa realidade não dá mais, a gente tem que tirar essas pessoas daqui, isso aqui não vai adiantar mais. E aí o outro vai dizer, não, mas vai ter um outro cara que vai melhorar tudo, as coisas vão resolver e não sei o quê. Ah, não, esses caras são bons, esses não são, esses são bons, esses não são, e daí se brigam, briga de família. Vocês viram isso, não? Só que às vezes, gente, a realidade é essa aqui, ó. Você vê por um ponto de vista, você vê essa coisa. Por um ponto de vista, você vê esse outro ponto. Mas a realidade, às vezes, é outra. Então, não é que o comércio ou as lojas tradicionais vão fechar, ou as empresas antigas vão quebrar, ou que as escolas não vão existir mais, ou que não vai existir mais casamento, ou que ninguém vai ter mais carro próprio, ou que etc. Ou. Não é essa. Se trata dessas questões tão dadas. O que dá é que há uma realidade, e essa realidade ela oferece diferentes pontos de vista. E a gente precisa desenvolver essa capacidade de ver um ponto de vista que não necessariamente é aquele primeiro ponto de vista que você viu. Ele não necessariamente ele precisa estar correto. Às vezes você olha para a realidade e a pessoa está certa, ela vê um quadrado. Assim como você pode ter uma pessoa que vê um círculo. Mas você não precisa brigar, porque ela está certa e esse também está certo. Porque a realidade é esse cilindro. Só que de acordo com onde a luz bate, a realidade se apresenta de um jeito diferente. Para investigar com um pouco mais de ciência essa história, vou fazer um teste agora com vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês, em voz alta, me dissessem que essa primeira imagem que eu vou fazer ela rodar aqui, se ela roda no sentido horário ou anti-horário, tá bom? Firmão? Estão comigo aqui? Sim ou não? Ótimo, maravilha. Então, essa pessoa aqui primeira, a gente vai ver se ela roda no sentido horário ou anti-horário. Só a primeira, tá bom? Horário ou anti-horário? Horário, legal, nota 10, nota 10. Legal. E essa pessoa aqui, bem desse lado, horário ou anti-horário? Anti-horário. E a do meio? Como?
A gente tem o prefeito na sala, o prefeito vai dar o veredito. Ai, ai. A realidade é a seguinte, né, gente? Só para a gente ver aqui. As 3 imagens são iguais. As 3 imagens são iguais e ela, por si só, ela não gira para nenhum lado, certo? O que acontece é, esse lado de cá tem alguns, desculpa aqui, vamos lá. Alguns pontos aqui desse lado de cá, certo? Os cientistas colocaram essas linhas, e eles colocaram essas linhas aqui em outras partes desse corpo, que dão ilusão de que ela gira para um lado ou ela gira para o outro. Mas, de fato, é a mesma imagem que está aqui em todos os locais, é essa do meio, essa imagem, só que a retina ela vai olhar, de acordo, se você olhar para essa, provavelmente você vai ver pelo mesmo coisa, aqui, se você olhar para essa, provavelmente ela vai girar para o mesmo. Por isso que existe essa indecisão com relação a para que lado ela acontece. Por quê? Porque ela é mais um exemplo daquele mesmo a imagem que eu mostrei antes. São questões de ponto de vista. A questão não existe uma resposta só. A resposta está em diferentes pontos de vista. Tranquilo? Certo, prefeito? Maravilha. Olha só. Para dar um pouco mais de subsídio sobre isso, existe uma professora americana chamada Carol Dweck. Ela fez um livro que foi muito famoso, chamado A Nova Psicologia do Sucesso. Esse livro vendeu milhões de exemplares no século passado e, recentemente, ela lançou esse livro atualizado e com outro nome, chamado Mindset, certo? Ou mentalidade, que é o nome da nossa palestra, mentalidade inovadora. Então, mentalidade é o nome desse livro. E essa professora, como boa cientista, ela passou a vida inteira fazendo testes dentro de laboratório com pessoas. Então, ela juntava todo tipo de gente, jovens, adultos, crianças, pobres, ricos, branco, amarelo, preto, casado, solteiro, viúvo, todo mundo em toda a situação. E o que ela fazia eram testes psicológicos, e esses testes revelaram o seguinte, que conforme as 4 ou 5 últimas imagens que a gente viu, o que acontece na realidade são só 2 jeitos de enfrentar e de ver a realidade. Ou você tem o mindset fixo, ou você tem o mindset de crescimento. Só existe essas 2 posições na vida. Do tipo, eu vou comer jiló. Quem gosta de comer jiló aí, levanta a mão. Jiló. Ninguém, gente. Ninguém. Tem 1, 2 só. Olha só. A grande maioria das pessoas aqui não come jiló, certo? O que acontece? Você pode ter um mindset fixo com relação à alimentação, quer dizer o seguinte, jiló é horrível. Eu já provei. Quem que não levantou a mão, que já experimentou jiló e não gostou? Ó, teve 1 ou 2 pessoas. A grande maioria não experimentaram, mas ainda não comeram. Porque existe um jeito de pensar que é fixo, de você enfrentar a realidade e você dizer, não, isso eu não quero, isso não é para mim, eu não gosto disso. Eu tenho uma dificuldade, né? Como se fosse aqui o nosso Jovem Nerd, né? O Magazine Luiza. As lojas vão fechar. Olha só, vamos fechar o nosso negócio porque as lojas vão fechar. As escolas, tem muita gente dizendo, as escolas vão fechar. Meu Deus, vamos fechar porque as escolas vão fechar. É um jeito de pensar que se chama mindset fixo. A pessoa acredita que as dificuldades, elas estão colocadas e elas não podem ser superadas. E existe um outro jeito de pensar que se chama mindset de crescimento. Ou seja, tem jiló e eu nunca experimentei, que bom, eu vou experimentar jiló.
Aí eu vou ver se jiló fica bom com feijão, se fica bom com carne, se fica bom com farofa, se fica bom com mandioca, se fica bom no sobremesa. Por quê? Porque a pessoa está disposta a inovar, a ver a realidade de um jeito diferente. E isso acontece de qualquer maneira. As pesquisas, inclusive para quem depois... Nesse link aqui eu tenho a íntegra do livro, que mostra todas as pesquisas. E só para vocês entenderem, as pessoas elas têm mindset fixo e de crescimento de diferentes formas. Então, por exemplo, tem gente que tem um mindset fixo para a educação. Mas na hora de falar de casamento, a pessoa tem um mindset inovador. Tem gente que para esporte tem um mindset mais inovador. Mas que para comida tem um mindset mais fixo. Tem gente que para saúde tem um mindset... Ou seja, não existe uma situação em que você é 100% desse lado ou você é 100% desse lado. O que acontece e que é fundamental para a nossa palestra aqui hoje é entender que esse processo ele é um processo mental que é construído. Que, na verdade... Quando você olha para o jiló e que você não se apropria dele, acha que ele não é bom, aquilo é uma primeira impressão. Você pode parar e dizer, olha, hoje eu vou experimentar. Mesmo eu não fazendo isso regularmente, hoje eu vou experimentar. Por quê? Porque você precisa entender que é você que faz essa realidade acontecer. Ser inovador, e aí que vem a resposta, a conclusão dessa pesquisa, que ser inovador é uma escolha. Se falta um determinado ingrediente para você fazer um prato, você pode aproveitar aquilo para fazer uma inovação e fazer um prato diferente. Ou você pode entrar no outra fila, que é a fila maior, que é você reclamar, dizer, olha, não dá, isso aqui não vai dar mais, não vai dar certo, isso aqui não vai acontecer, porque não tem todos os ingredientes, isso aqui vai ser um horror, isso não vai dar certo. E isso vai acontecer em qualquer situação. Você pode ter que fazer um trabalho para a escola, e aí você chega em casa, a pessoa que era do seu grupo, ela não manda parte. Né? Você pode dizer, olha só, professora, eu não fiz o trabalho porque a fulana não mandou minha parte. Assim como você pode ter uma pessoa com mindset de crescimento e dizer, olha só, o fulano não mandou a parte dele, eu vou fazer a minha parte, vou fazer a parte dele e eu vou aprender muito mais que ele. Por quê? É uma atitude que você toma frente das dificuldades. Tá claro até aqui? Legal. Se existem essas duas formas de pensar, o que acontece é a seguinte. Nós vamos pedir ajuda aqui para o nosso amigo Albert Einstein para mostrar que existe uma condição que é típica do ser humano, que é a criatividade, que ela faz com que você tenha esse despertar do mindset de crescimento. Ou seja, você, diante de uma dificuldade, pode ter um raciocínio que não é o raciocínio lógico, não é aquele primeiro que você tem. Você pode parar diante da situação e ter uma opção de ter outras possibilidades. Então ele cunhou essa frase, que a lógica te leva de A até B, mas a criatividade te leva a qualquer lugar. E é esse, muitas vezes, o papel, né? E por isso que eu fiquei tão honrado aí com esse convite, porque eu acredito que instituições de ensino como essa, elas cada vez mais precisam ajudar seus alunos, os seus pais, a própria comunidade, como está acontecendo hoje, a desenvolver esse potencial criativo. E esse potencial criativo é algo que está dentro de a gente. O que acontece é que, ao longo do tempo, a gente vai perdendo esse potencial criativo. E em palestras como essas, em atividades em que você saia da zona de conforto, em viagens, em aprender uma nova língua, em ver um filme que você não veria, em ouvir uma música que normalmente você não veria, você vai desenvolvendo essa capacidade e vai recuperando essa capacidade criativa, essa capacidade de ter um mindset inovador. Se vocês acham que isso é novo, eu trouxe aqui um
uma referência que eu tive a oportunidade de ser convidado a fazer aqui no Brasil a comemoração, né, que a gente fez desse ano, dos 500 anos, a celebração do Leonardo da Vinci. Né? O Leonardo da Vinci, ele agora, 2019, então, né, 500 anos da morte dele, ele é um cara genial, que sempre teve essa capacidade criativa. Ao contrário, né, do mindset tradicional, né, só para trazer essa história do mindset para a história um pouquinho. O Leonardo da Vinci era um filho bastardo, ele é um filho, o pai dele com uma empregada, uma menina de 15 anos, nunca foi reconhecido como filho legítimo. Ele não teve a oportunidade de ir para a escola tradicional, ele não teve a formação que os artistas da época tinham, mas ele desenvolveu a capacidade criativa que ele tinha através da observação. E ele fez coisas como aqui o homem vitruviano, que vocês provavelmente conhecem, né? Que era uma proporção do corpo humano que o general Vitrúvio, lá na Roma antiga, ele já tinha dito, né, que a mesma extensão a outra é a mesma extensão da nossa cabeça até o pé. Isso Vitrúvio, lá no ano mais ou menos, no ano 50 depois de Cristo, ele já tinha dito. Só que nenhum artista conseguia reproduzir essa imagem como Leonardo da Vinci conseguiu. Assim como ele ajudou a fazer a bicicleta que voa, né, fez a obra-prima mais cara do mundo, aí, mais famosa, a Mona Lisa. Né? Aqui, que é uma região bastante rural, né, eu trouxe aqui do agronegócio, eu trouxe um exemplo de como o Leonardo da Vinci pensava realmente antes do seu tempo, né, nesse mindset de crescimento, essa capacidade de ver oportunidade em quem vê dificuldade. Talvez o desenho não seja claro, mas eu explicando vocês vão entender. Isso aqui é um alimentador automático de alimentos para estábulos. Um alimentador automático de alimento para estábulos. Você colocava a comida aqui em cima e aí a comida descia e os animais aqui embaixo se alimentavam automaticamente. Isso não existia luz elétrica, não existia internet, não existia nada disso. E o Leonardo da Vinci tinha essa capacidade humana de ser criativo. Então, acho que uma das primeiras mensagens que eu gostaria que vocês levassem desse nosso papo de hoje é: não acreditem quando a pessoa diz que você não tem capacidade, que você não pode, que você não consegue. Né? A criatividade é um dom que todos nós temos e que pode não estar sendo totalmente desenvolvido. Mas, em conversas como essa e nas oportunidades do dia a dia, vocês podem voltar a cada vez mais desenvolver essa capacidade criativa para solucionar problemas, para fazer coisas cada vez mais geniais. Então, só para pontuar que isso não é de hoje. Vamos partir, então, de um modo mais prático, para dizer assim, como que eu desenvolvo essa mentalidade inovadora. O primeiro passo eu já disse para vocês, né? É vocês se permitirem, vocês terem a capacidade de experimentar novos sabores, de aprender novas línguas, de ir a lugares que você não vai normalmente. Quer dizer, isso é algo que faz você se tornar cada vez mais criativo, ter um repertório muito importante. Mas agora a gente entra numa parte que é aproveitar um pouquinho que a gente vem descobrindo através da ciência nos últimos 10 anos. Nos últimos 10 anos se descobriu muito mais sobre o funcionamento do cérebro do que nos últimos 100 anos. Nos últimos 10 anos. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem que foi conseguida nos últimos 10 dias, foi conseguido através de cientistas do mundo todo que conseguiram um grau de definição do funcionamento do nosso cérebro que nunca antes a gente tinha conseguido. Né? Esse nível de detalhe é um grau de precisão que a gente não tinha como entender exatamente como o cérebro funciona. Por quê? Porque se vocês pensarem lá,
Freud, Skinner, esses caras que são mais importantes na era da psicologia, né, da psiquiatria, eles não tinham os equipamentos que a gente tem hoje para descobrir exatamente como que o cérebro funciona. Não existia uma clareza, né, que você pode hoje colocar os eletrodos dentro de pesquisa, de pessoas que estão em processo de pesquisa, que vão mostrar exatamente quais são as sensações e por que as coisas funcionam dessa maneira. Só para vocês terem uma ideia de como que essas pesquisas elas têm ajudado a gente a descobrir como o cérebro funciona, você tem pesquisas, por exemplo, você mostra um vinho para um mesmo grupo de pessoas e você diz que o vinho ele custa $10 ou o vinho que custa $100. Numa pesquisa verbal, é muito comum que as pessoas digam assim, o vinho que custa $100 é muito melhor. Concordam? Sim ou não? Claro, ele é muito mais caro, ele é muito melhor. Legal, mas isso é uma pesquisa formal. Sabe o que a ciência vem conseguindo demonstrar? Em que há regiões do cérebro que falam sobre aptidão, sobre degustação, sobre satisfação de sabores, são mais ativadas quando a pessoa sabe que o vinho custou $100 ou do que o vinho custou $10. Mas, pasmem, é o mesmo vinho. É o mesmo vinho. Esse mesmo tipo de pesquisa, só para vocês entenderem como o cérebro e os negócios eles estão cada vez mais ligados, ele mostrou uma pesquisa na Inglaterra, feita no mesmo corredor, de novo com vinho. Mostrava assim, vinhos na Inglaterra, vinho alemão ou vinho francês. Num determinado dia da semana, tocava música alemã. Os vinhos têm o mesmo preço no mesmo corredor. Num dia da semana, tocava música alemã. Num dia da semana, tocava música francesa. Sabe o que acontecia? 70% das pessoas escolhiam o vinho da música que tocava. Mas o dado mais surpreendente não é esse. Quando as pessoas no caixa perguntavam por que tu escolheu aquele vinho, ninguém sabia dizer. As pessoas não percebiam que a música francesa estava tocando no corredor. Porque o cérebro ele funciona de um jeito que às vezes a gente não tem controle. Né? E essa é uma das principais descobertas que a gente tem ultimamente. Né? Essa divisão do cérebro como sendo um cérebro reptiliano, né, um cérebro que vem ainda quando a gente era bastante primitivo, em que tem o nosso instinto de sobrevivência, isso é fundamental. Se você não tem esse cérebro reptiliano, não é ele que numa situação de risco faz a gente agir por instinto, né? Faz com que você, por exemplo, começa a ter digamos que você está no mar, né? Você vai tá lá no mar, numa boa, né? Olha para o lado, tem um tubarão. Sabe o que acontece com o corpo? O corpo, ele automaticamente, toda a nossa parte das pontas, das extremidades, ela gela. Porque todo o corpo, todo o sangue, ele vem para o pulmão e vem para o coração. E a gente bate cada vez mais rápido esse pulmão e o coração, porque é um instinto de sobrevivência que faz com que automaticamente, na hora que eu olho para o tubarão, eu não tomo decisão nenhuma. O corpo toma essa decisão. Porque é essa parte aqui, ó, reptiliana, que é responsável pelo nosso instinto, que faz com que a gente sobreviva. Assim como a gente descobriu que existe um cérebro límbico, que é um cérebro que cuida das nossas emoções, e que você sabe que essas emoções elas estão hoje em todos os mamíferos. Quem tem um gato, um cachorro dentro de casa sabe disso, né? Que a gente chega e o cachorrinho vem, não é isso? Né? Porque ele tem emoção. Mas o que o cachorro e o gato não têm é esse cara aqui, ó, o neocórtex, que é onde a gente permite eu falar, vocês anotarem, vocês perguntarem, a gente poder fazer essa troca muito mais complexa de linguagem.
Esse é o tipo da coisa que a ciência vem recentemente descobrindo exatamente quais são as regiões do cérebro que a gente utiliza para cada uma das coisas. E por que isso é importante na história da mentalidade inovadora? Porque é esse jeito de pensar do cérebro que faz com que a gente pense o seguinte: é muito arriscado, não é a hora, eu não consigo, eu não estou preparado, não é agora, isso não vai dar certo. Todo esse medo que a gente tem com relação ao desconhecido, ele é um instinto natural do ser humano. Se não fosse natural do ser humano, a gente muito provavelmente não estaria aqui. Porque foi o instinto de sobrevivência que fez com que os nossos antepassados, lá na caverna, tivessem medo de sair quando vinha um leão, ou quando estava chovendo muito, ou quando estava nevando, ou quando estava uma situação de risco. Era o cérebro reptiliano que dizia: olha só, não, gente, não vamos agora, vamos esperar esse negócio passar. Né? Porque se a gente saísse a arriscar, a gente provavelmente não estava aqui. Então é importante de entender que esse jeito de pensar, ele é natural. É natural que você tenha medo. É natural que você tenha um pouco de receio de fazer algo que é diferente. Né? O Buda, aí, que é um cara também há muitos anos vem trabalhando sobre isso, ele escreveu uma frase que nos ajuda bastante. Ó. Nem os teus piores inimigos podem fazer tanto dano quanto teus próprios pensamentos. Por quê? Porque às vezes o nosso jeito de pensar nos impede de fazer algo diferente. Mas a gente já sabe agora isso. Então a gente não pode necessariamente, quando esse pensamento vem, esse pensamento não necessariamente precisa nos dominar. A gente pode identificar que esse pensamento veio e a gente pode superar esse pensamento com pensamentos novos. A prova disso, né, de que a gente é a mesma coisa, só que ela pode se comportar de um jeito diferente, é o grafite e o diamante. Né, quem está fazendo aí as aulas de química já sabe, né, que o diamante e o grafite, eles têm os mesmos números de átomos de carbono. Só que a forma como eles se constituem, como se organizam, fazem com que ele seja um material muito barato, que é o grafite, assim como ele é um material muito caro, como o diamante. Ou seja, é a forma de pensar que fez a Incosul fechar e que fez a Magazine Luiza decolar. É a forma de pensar que fez uma lancheria fechar e que fez o Madeiro decolar. É a forma de pensar que fez com que as pessoas conseguissem alcançar os objetivos que elas querem e as outras passaram a reclamar e botar a culpa sempre no outro. A culpa é no prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é do Trump, a culpa é do dólar, a culpa é do Dubai, a culpa é sei lá de quem é. Mas a culpa está sempre fora e a culpa não está sempre dentro da gente. O importante é a gente entender que as coisas começam pelo nosso jeito de pensar. E é aqui que a coisa vai acontecer. Essa é uma lâmina que eu acho que é muito sintomática com o que a gente vive hoje no Brasil, que mostra por que é importante esse jeito de pensar e desenvolver a mentalidade inovadora. O nosso amigo ali atrás, né? O Jim Morrison, ali. Jim Morrison, é você? Isso aí, né? Jim Morrison falou com relação à Amazon, certo? A Amazon, aqui, ó, em 2007, ela era essa linhazinha verde, tá vendo aqui? Isso aqui era o PIB do Brasil em 2007. E a Amazon, tá vendo? Só que a Amazon, ela fez uma gestão em que a coisa veio, e ela recentemente passou o PIB do Brasil. Hoje a Amazon ali mais do que o nosso país inteiro. Porque é um jeito de pensar. É um jeito de ver a realidade. É um jeito de que é possível fazer as coisas de um jeito diferente. Essa é a realidade que eu quero trazer um pouco para vocês. Né? Você trazer aquilo que a psicologia chama de locus de controle interno. Parar de colocar a culpa no outro e trazer para você.
É eu que preciso estudar mais. É eu que preciso me dedicar mais. É eu que preciso me esforçar mais. É eu que tenho que me arriscar mais. É eu que preciso buscar novas referências. É essa mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Para vocês trazerem para si essa capacidade de ser inovador. Essa capacidade não depende do outro. Foi no mesmo Brasil que a Incosul faliu que a Magazine Luiza prosperou. No mesmo. Não teve nenhum tipo de benefício. Foi uma questão de visão e de ação. É assim que a gente tem aí hoje cientistas brasileiros, né, profissionais brasileiros aí espalhados pelo mundo, enquanto outros ficam reclamando do que está acontecendo. A gente precisa tomar para si essa responsabilidade de trazer esse locus de controle interno e entender que o que é minha responsabilidade é isso aqui. Os meus erros, a minha mentalidade, a minha atitude, o meu estilo de vida, as minhas palavras, as minhas limitações, o meu estado emocional, o meu ponto de vista, isso tudo depende de mim. Mas para o outro, o que os outros fazem, o que o estado emocional dos outros, os erros dos outros, as limitações dos outros, as opiniões dos outros, o estilo de vida dos outros, os pensamentos dos outros, pouco me importa. Você tem que entender que a coisa está dentro de você. A decisão está dentro de cada um de nós. Eu acho que é muito legal que tenha tantos jovens na sala, porque eles estão em condições de aproveitar, talvez, esse conhecimento para o resto da vida. De saber que depende deles, das atitudes dele, do jeito dele pensar, para poder fazer a coisa acontecer. Essa imagem, eu não sei se todo mundo está vendo por conta daí do projetor, está vendo talvez aqui um religioso, mas vocês vão ver que aqui é também uma árvore, está vendo aqui é um penhasco, aqui é um pássaro, está vendo aqui é um outro penhasco. Por quê? Porque às vezes a realidade depende do nosso ponto de vista, da forma como a gente vê a realidade. É aí que vem esse exercício de tentar descobrir e de ver aquilo que talvez não seja tão óbvio assim. E isso se dá de todas as maneiras. Em qualquer situação, existe o mindset fixo e o mindset de crescimento. Deixa eu ver uma coisa aqui. Alguém tem algum nome tatuado no corpo? Na sala, sim ou não? Nobody. Ninguém. Não tem problema. Muitas pessoas têm. Muitas pessoas tatuam o nome do corpo. E esse, às vezes, é um problema. Principalmente quando você decide colocar o nome do corpo, sabe de quem? Do namorado, do marido, sabe? E diante dessa situação, de novo, tem duas formas de pensar, Porque às vezes a coisa acaba. E aí? O que você faz? Eu vou mostrar um exemplo de como é possível ter esse mindset de crescimento e de oportunidade frente a uma dificuldade como essa. Foi feita por uma loja lá de São Paulo. Olha só como é que essa história acontece. Foi sim no impulso, isso foi da noite pro dia, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem. Foi muito rápido, foi completamente sem pensar. Decepção. O significado da tatuagem perdeu o sentido. Hoje é só um nome. Não significa mais nada, não faz parte da minha vida, é passado. Eu sou tatuador há mais ou menos uns 10 anos e sempre vem muitas pessoas querendo cobrir nome de ex-namorado, ex-marido, ex-mulher.
aqui o nome dele. Mentira. Oi, Diogo. Mas é meu? Meu, sério? É esse Hugo dá pra amar, né? O outro já não dá mais. Agora, quando me perguntam de quem é esse nome da minha tatuagem, eu mostro esse príncipe aqui. Agora, nome de animal, eu nunca cobri, nunca pediram pra pagar. Nome de animal, nunca. Então vejam só, né? Uma situação que parecia impossível de ser resolvida. Um arrependimento, né? Por que eu fui tatuar aquele nome no meu corpo? Né? Às vezes tinha que pagar uma plástica, pedir, mas não, sempre há um jeito diferente de fazer as coisas. Né? Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer aí trazer para vocês. Isso serve para qualquer coisa, né? Trouxe um exemplo brasileiro de animal, né? Vou trazer um outro exemplo aqui de uma... Eu tenho a oportunidade, a convite da Unesco, de ir para Paris aí nos últimos 5 anos. Eu vou no mês de fevereiro lá fazer um trabalho. Esse ano eu conheci essa história aqui, que eu acho que é um tipo de negócio bastante inovador, principalmente para o interior, né? Porque as pessoas têm, às vezes, um patrimônio muito grande, que são essas coisas mais da terra, mais coloniais, mais artesanais, e as pessoas, às vezes, não valorizam isso. Esse aqui é um exemplo. Lá em Paris, existe assim, na prefeitura, né, uma determinação do que pode ser criado em cada bairro ou não. Nesse bairro, por exemplo, eles queriam criar uma lancheria, um restaurante. Só que o único lugar disponível era ao lado de uma estação de metrô totalmente abandonada. Né? E os caras, ao invés de reclamarem, eles criaram um negócio que se chama a recicladora, digamos assim, certo? E eles fizeram do limão a limonada. Vocês vão ver aqui, ó, o local é todo feito de material reciclado, certo? Você pega o resto de comida que sobrou, você leva para a composteira. Se você quer um ovo, você vai lá no galinheiro e pega, certo? Se você quer tirar mel, você tem caixas de abelha lá, que você tem a oportunidade de tirar caixas de abelha. Você tem oportunidades de aprender a fazer a comida. Se você tem oportunidade de, naquele dia, trabalhar de garçom, certo? Você pode, se você não tem grana, você pode trabalhar um dia só lá de garçom, certo? Por quê? Porque eles fizeram de algo que era totalmente inóspito, que parecia que não ia dar certo de jeito nenhum, eles inverteram o jogo e fizeram, mais uma vez, do limão nada. Por isso que eu acho que exemplos assim são importantes para mostrar que a gente precisa se arriscar. Né? Não é fazendo a mesma coisa que foi feita no passado que vocês vão conseguir fazer algo diferente. Né? E há além dessa imagem que ela é um pouco assustadora, né, a gente tem essa outra imagem que eu gosto bastante, e também eu não sei como é que andam aí as aulas de geografia, né? Mas vocês sabem que hoje não há um padrão, não há um consenso sobre o número de galáxias como a Via Láctea que existe no universo. Existem vários cientistas que acham que são milhões de galáxias como a Via Láctea. Vocês estão vendo aqui uma foto da Via Láctea. Né? Vocês estão vendo... Você sabe onde está o sistema solar dentro da Via Láctea? Ele está mais ou menos nessa região amarela aqui, ó. Solar System. Esse pontinho é o sistema solar. Significa o Sol e todos os planetas ao redor. Então, gente, se vocês fizerem algo que não der certo, vocês tenham certeza que esse sistema não vai parar. Sabe? A gente é muito pequeno frente à imensidão do universo. A gente tem que perder o medo.
de fazer as coisas de um jeito diferente, de imaginar a educação de um jeito diferente, a criação dos filhos, a geração de negócios, a forma como a gente pode se relacionar com a sociedade, com o seu vizinho, com seus amigos, com a sua família, vocês não precisam seguir o mesmo padrão. Sabe, é possível você arriscar e você não vai fazer com que esse sistema ele pare de girar do jeito que a gente está falando. Né? E para isso, existe uma palavra que eu gosto muito de um amigo, se chama Murilo Gun. Ele criou uma palavra chamada combinatividade. Porque ele acha assim, a criatividade parece que é coisa para artista, para arquiteto, para publicitário. E não é verdade, gente. A gente pode combinar coisas que já existiam. Aqui o pessoal me deu vários exemplos aqui de WhatsApp, que é muito inovador. Você vai ver que o WhatsApp ela é a combinação do Messenger, sabe, do ICQ que existia na década de 80 com o SMS. Sabe, a Netflix está bombando. É a combinação da locadora de vídeo com a televisão. O Facebook é a combinação de um mural de amigos com a publicação na internet. Sabe? O YouTube é o nosso repositório de vídeos que a gente tinha, só que hoje ele é público. Sabe? Nada é tão inovador assim. As coisas elas estão ali já colocadas e você pode combinar essas coisas já existentes para criar algo novo. Não precisa ser arquiteto, não precisa fazer curso, não precisa ter diploma para ser criativo e inovador. O que tem é ter que ter coragem realmente para poder combinar as coisas e para gerar algo que seja realmente novo. Para terminar esse nosso papo e abrir aqui para perguntas, depois vocês visitarem a mostra, eu acho que é fundamental a gente também falar das descobertas que estão sendo feitas pela ciência nos últimos anos, da necessidade, para a gente ser mais inovador, da gente cuidar da nossa alimentação, da nosso fazer exercício físico. As coisas elas têm um relacionamento direto com o nosso jeito de pensar. Né? Você é aquilo que você come. Né? Você evitar alimentos processados, você fazer exercício diariamente ou pelo menos regularmente, são atividades que vão fazer você ter uma vida mais longa, mais próspera, mais criativa. Isso é dado pela ciência, gente, não é papo. Assim como você cuidar e vigiar da sua mente, né? Entender que você não é os seus pensamentos. Às vezes você fica com raiva, você fica angustiado, você fica deprimido, você fica ansioso, mas essas coisas, elas não são você. Elas são um pensamento que você teve, que você pode identificar e deixar passar. Porque não adianta você incorporar. Né? Existem várias... Hoje eu tive o privilégio de vir com o irmão Evilásio lá de Chapecó e a gente conversava sobre essas questões de como a mente vem afetando a saúde humana. Existem cada vez mais estudos que provam que as doenças, na grande maioria delas, são consequências de um jeito de pensar. E as pessoas que conseguem, né, entender isso têm uma vida mais saudável, mais criativa, mais próspera, muito mais feliz. Né? E um exercício importante isso é evitar as pessoas tóxicas. Né? Você passar e conviver com alguém que reclama o tempo todo, que vê problema em toda a situação, que tudo vai dar errado e que as coisas nunca vão dar certo, esse é um tipo de energia, gente, que é muito difícil da gente conseguir superar. A melhor forma é se afastar desse pessoal, né? Porque isso só traz prejuízo para a nossa vida. Ao contrário, é essas coisas aqui que vocês estão vendo. Ó. Muito trabalho, muito esforço, muita determinação, muita disciplina, né? Muita resiliência, a capacidade da gente ter, numa determinada situação de enfrentamento, numa situação de dificuldade, né? A resiliência, não sei se está todo mundo lembrado aí das aulas de química e de física, né? É uma propriedade dos materiais, né? Como o elástico, que faz você se tensionar e você volta ao que era. Né? Então, a resiliência hoje é importante na vida,
Porque às vezes as coisas não dão certo, nem tudo sai do jeito que você quer, né? O cara te dá uma rasteira, o cara te dá um não, aquilo que você sempre queria passar num concurso não deu, queria fazer uma viagem não deu. Ok, gente, vamos lá, né? No Vietnã tem um ensinamento assim, chora 5 minutos, depois vira a página. Né? Isso é que se diz no Vietnã. Sabe? Não adianta ficar se lamentando, porque a vida não deu certo. É importante a gente ter aqui resiliência, né? Humildade para aprender. A gente já falou isso no início do nosso papo, né? Que é importante a gente aprender a cada momento, sempre disposto a poder aprender. E para terminar, e a gente abrir aí para algumas perguntas, eu queria perguntar para vocês, vocês viram esse filme chamado O Rei do Show? Alguém viu? 1, 2, 3. Né? Vale muito a pena ver. É um filme que tem muito a ver com essa nossa papo de hoje. Ele é um filme que trata sobre a história do circo nos Estados Unidos e mostra como um empreendedor, um empresário, ele começou a ver naquelas coisas que eram bizarras, tipo a mulher barbada, o anão, o gigante, etc. Esse cara, ele começou a valorizar essas pessoas e a trazer para o palco, e com isso ele cria um primeiro modelo de circo como sendo um negócio inovador. Mas o que eu trago aqui, agora para a gente terminar, não é do filme necessariamente, é um making off do filme. Porque quando eu vou contar antes de passar todinho, só para vocês verem. Quando eles forem fazer um musical, esses de Hollywood, vocês sabem que hoje é uma produção imensa, né? Você tem figurino, dançarinos, músico, cenário, é uma marketing, é uma coisa muito profissional. E eles tinham feito a produção desse filme e chegou um momento que eles iam começar a gravar. Só que antes de começar a gravar, eles queriam que todo mundo tivesse junto para dar ok, sabe? De dizer, olha, o cara, tá todo mundo no lugar certo, né? Tá ok, bora começar a gravar, não tem mais volta. E quando eles foram começar a gravar, o ator principal, que é esse cara aí, o Hugh Grant, que fez o Wolverine, ele tinha feito uma pequena cirurgia no nariz. E ele não podia cantar, e é um musical. E vocês vão ver aqui como que a coisa acontece, olha só. Vamos ver aqui o que é. Se tá... Agora. To get The Greatest Showman greenlit, we had to get everyone into New York City to hear a read-through, where we'd read through the script and sing it. We needed the Fox executives, we needed Hugh, we needed the producers, and it took 8 months to get everyone in the room. And once we managed to get this date, Hugh calls me the day before and says that I had just had a skin cancer cut out of my nose. All was fine. I knew you were worried about that. But I had 80 stitches in my nose, and my doctor said you're not allowed to sing. I said to Hugh, who have you told? Because you cannot tell anyone, because no one is flying to New York City to hear you not sing a musical. Which was a good advice. So the next day, everyone arrives and I get there and I explained to everyone why I wasn't singing. I also explained, this was Michael's suggestion, a good one, that I should stand just to be clear to everyone that I will be singing on the day and gesticulate and of course act all the scenes. And you did. Yeah. To Hugh's credit, he did that for every single number. He stood up there, he was the great showman until one number. Because he really loves singing from now on, and it's that great moment where you're like, things are going to change. And he didn't get to do that, so this was his response to From Now On. Então, ele não iria cantar, né? Ele ia ficar só gesticulando, né? No ensaio geral antes das filmagens, porque vocês estão vendo o nariz dele, né? Aqui, ó, tá cheio de pontos. E essa música é importante que assim, começa hoje, né? Essa coisa de esperar para amanhã não precisa, né? Começa hoje. Like an anthem in my heart from now on.
um exemplo, né? Que às vezes existe uma dificuldade muito grande, mas quando há uma força de vontade, né? As coisas pode deixar mais baixinho, mas pode deixar a música aí até o final, por favor. Né? Porque eu acho que esse vídeo ele encerra a mensagem que eu queria trazer, né? A gente está numa escola católica, né? Existe um publicitário brasileiro que se chama Nizam Guanais, que diz o seguinte, que entusiasmo é ter Deus dentro da gente. Entusiasmo é ter Deus dentro da gente. Né? Eu acho que momentos como esse aqui, ó, em que você vê um cara com uma cirurgia que não podia cantar, né? Se deixar contaminar por um público, né? Para poder fazer algo que não poderia ser feito, sabe? Eu acho que é a melhor forma da gente trazer isso para nossa realidade, sabe? De que às vezes tem muita gente dizendo que não pode, que não dá, que não tem dinheiro, que não é a hora, que eu não tô pronto. Gente, mas quando vocês realmente encontrarem, né? No caminho, tem um poeta espanhol que diz o seguinte, caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao andar. Né? Não existe pronto, não existe a regra pronta, gente. O que existe é esse esforço da gente buscar todo dia ser mais inovador, né? Tentar cada vez mais, né? Não ter medo de errar, não ter medo de fazer diferente, né? Porque é isso que realmente vai fazer com que a gente possa ter aí um futuro que seja cada vez mais próspero, mais inovador, eu espero mais feliz para todos vocês. Muito, muito obrigado pela atenção nessa noite de hoje. Muito obrigado.